Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje a celebrar o 8º domingo do tempo comum e, por sinal, o último domingo da primeira parte, porque o próximo domingo já será o primeiro domingo da Quaresma. Implica dizer que na quarta-feira será a quarta-feira de cinzas. Aqueles que ainda não entregaram os ramos do ano passado devem fazer chegar ao altar. A irmã diz que só já no próximo ano, porque as cinzas já estão preparadas para a quarta-feira. Então, Quaresma é um tempo forte onde nos vamos preparar para a Páscoa da Ressurreição. A liturgia de hoje nos apresenta a solicitude de Deus, a preocupação, o amor de Deus. E hoje este amor de Deus é caracterizado na maternidade, um amor materno. Tal como as mães têm a preocupação com os filhos. Assim, hoje, a liturgia da palavra nos apresenta esta solicitude de Deus. Na primeira leitura, extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 14 a 15, nos apresenta esta preocupação de Deus. Pese embora é a segunda parte do livro de Isaías, porque sabemos que o Isaías está dividido em 3 partes. Isaías do exílio, pós-exílio, depois aquela parte que nos apresenta o servo sofredor, a última parte. Nesta parte, que é a segunda parte do livro de Isaías, nos apresenta uma mensagem consoladora. Deus que consola o povo depois de ter saído do cativeiro da Babilônia. Então, Isaías hoje nos apresenta uma atitude característica. Hoje ainda é comum encontrarmos esta atitude do povo. Às vezes nós andamos de tal maneira, não vemos por onde andamos e depois queremos atribuir culpas às outras pessoas. Essas interrogações que se apresentam, que o povo apresenta. O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Quantas e quantas vezes, depois de ter desviado aquilo que é a trajetória, aquilo que era, ou nos afastarmos do projeto que Deus tinha criado para nós, e quando começamos a sentir o peso das dificuldades, ou então as consequências do mau caminho pelo qual passamos, começamos a lamentar. Vamos aterrar na nossa realidade. Quantos filhos hoje começam a culpar e até depois de andarem em caminhos tortuosos, querem acusar os pais de feiticeiro ou os avós, porque estão a me feitiçar, estão a me amarrar, porque a minha vida não está a singrar. Antes, porém, devia fazer uma congeminência, um recuo. Entrar em si e pensar, onde é que eu falhei para estar neste lugar? Imagine um filho que o pai se esforça tanto para lhe colocar na universidade, ou então lhe colocar na escola, e ele, por primeira ilusão, abandona a escola e leva a sua vida. Amanhã, quando a vida começar a lhe cobrar, não consegue emprego porque tem habilitações muito reduzidas. Vai culpar quem? Vai culpar quem? Uns hoje não trabalham, não, a vida está difícil, não consigo um emprego. Por quê? Porque os meios pelo qual passamos nem sempre são os mais dignos. É aquele pai que diz assim, ó filho, esta pessoa com a qual estás a andar não te vai levar a lado nenhum. Ó filha, esta pessoa com que estás a andar não te vai levar a lado nenhum. Nós fechamos os olhos e mesmo assim insistimos, andamos às escondidas. Amanhã, quando as coisas começam a correr mal, a vida começa a nos cobrar. Nos esquecemos do Senhor soubesse, mas queremos atribuir culpa a outros. Este povo foi parar no cativeiro da Babilônia porque afastou-se da aliança que tinha firmado com Deus. Mas depois reconhece. E Deus responde. Será que uma mãe se esquece do filho que amamenta? Só se for uma mãe indigna. Só se for uma mãe indigna. Mas aquela que tem o verdadeiro sentido de mãe, estando a amamentar, nunca vai abandonar o filho. Então Deus diz, ainda que aquela mãe abandone o filho, eu nunca vos abandonarei. Apesar das nossas iniquidades, Deus nunca nos abandona. Deus está sempre disposto a nos dar uma oportunidade. É só olharmos a trajetória da nossa vida, é só olharmos a história da salvação. Começando de Adão,
até onde estamos hoje. Quantas e quantas vezes fomos infiéis à aliança que o Senhor firmou conosco. Então, a primeira leitura nos apresenta a solicitude de Deus. E hoje, Deus apresenta-se como uma mãe. Uma mãe que tem um carinho afetivo muito especial para todos nós, individualmente. Ele nos ama no coletivo e também nos ama no singular, individualmente, a cada um à sua medida. A segunda leitura extraída da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 5, é a continuação da leitura do domingo passado. E se queremos compreender esta leitura, é preciso fazermos um recuo no final da leitura do domingo passado. Havia algumas divisões e contendas na comunidade de Corinto e também nas nossas comunidades atuais. Às vezes nós nos centramos em pessoas. E lá havia essas divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E assim começaram a criar grupinhos. E esses grupinhos começaram a criar rivalidade. Não uma rivalidade na estima recíproca, mas uma rivalidade que criava divisões. Eu sou do padre fulano, eu sou da madre fulana, eu sou da serva tal. E depois começamos a criar rivalidade. Não, porque nós que somos do padre fulano somos os melhores, nós que somos da madre tal somos as melhores, nós que somos da serva tal somos as melhores. E não fizemos nada para o progresso da comunidade ou para trabalharmos e todos nós alcançarmos a salvação. Então São Paulo diz hoje: todos nos devem considerar como os servos de Cristo, meros administradores. Nós não somos detentores das coisas de Deus, nós somos administradores e devemos cuidar. E numa linguagem terra-terra, devíamos até dizer que nós somos o canal pelo qual Deus se serve para que a sua salvação chegue até aos confins da terra. Aquele tubo que faz com que a água chegue até a nossa casa. A água que sai do rio chegue até a nossa casa e jorre nas nossas torneiras. Então nós somos esse canal. Somos esse canal. Deus precisa de nós para fazer passar. Somos administradores das coisas do Senhor. Então não devemos aqui nos exaltar. Algumas vezes pensamos, porque este mesmo serviço que fazemos, então as pessoas devem nos seguir, as pessoas devem nos adorar. Não. Nós devemos ser o canal facilitador para que as pessoas possam se encontrar com Deus. O que nós devemos fazer, tanto o padre, a madre, os fiéis, a serva, todos nós devemos trabalhar em detrimento para que esse nosso serviço seja um canal facilitador para que os irmãos possam se encontrar com Deus. Quando eu vou me envaidecer, se eu não celebrar a missa, eles não vão rezar. Se eu não reger, eles não vão conseguir cantar. Se eu não ensinar, aí já estamos a receber a nossa recompensa. Estamos a receber a nossa recompensa. Então, São Paulo nos aconselha. Tudo o que nós devemos fazer deve ser para a maior glória de Deus, não para a nossa exaltação. Tudo deve ser feito para a maior glória de Deus. E é um elemento que São Paulo procura ressaltar nesta leitura. Este nosso trabalho deve ser feito com fidelidade. Fidelidade a Deus e fidelidade à igreja. Se não formos fiéis, então estamos a perder tempo. É em vão o nosso trabalho. E no Evangelho continuamos o sermão da montanha. É Cristo que chama-nos à radicalidade de vida. Começando das bem-aventuranças, hoje Cristo nos apresenta dois elementos fundamentais: Deus e dinheiro. A quem devemos servir? A Deus ou ao dinheiro? Qual é a importância que o dinheiro tem na nossa vida? Ou então, qual é o lugar que Deus ocupa na nossa vida? E eu digo sempre, quando o dinheiro for mais importante que as pessoas, nós vamos viver pior que os animais selvagens. Então Jesus pega aqui os dois polos, pega o dinheiro como fonte da injustiça social e Deus como fonte da justiça, da fraternidade e da solidariedade. Implica dizer que esses dois elementos não cruzam, não casam, não fazem comunidade.
Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra o rico. Deus é contra aqueles que fazem da riqueza o seu Deus, o seu ídolo. Deus não condena que alguém tenha muito, mas que este muito não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. É isso que Deus chama a nossa atenção. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida hoje a fazermos uma análise. Qual é o lugar de Deus na minha vida? É preciso termos cuidado, porque muitos ficaram distantes dos irmãos, ficaram distantes da comunidade, vivem isoladamente, porque não saberam gerir os bens que o Senhor os proporcionou. Antes, quando não tinham, de joelho rezavam e pediam a Deus. Hoje que tem o domingo ou o final de semana, não é para louvar a Deus, mas é para ir passar o final de semana no Mussulo, sentado ali, a se refastelar, tranquilamente. Se formos ao Mussulo, vamos encontrar alguns essa hora ainda não acordaram. Já não tenho tempo, trabalhei incansavelmente. Então é preciso trabalharmos para que a filosofia do ter não nos consome. Aqui estamos em ser e ter. É preciso que o ter não nos consome. Porque quando o ter começa a nos consumir, então nós entramos na filosofia maquiavélica. Os fins que justificam os meios. Para termos muito, nós já não nos importamos com o meio pelo qual vamos usar. Se for necessário matar, se for necessário pisar, se for necessário espezinhar para eu ter mais, então eu faço. O importante é que eu tenho e posso mostrar à sociedade que eu tenho e eu posso. Então é preciso termos cuidado. Por isso Jesus chama a atenção que o dinheiro é a fonte da injustiça social. E quanto mais acumulamos, mas queremos prejudicar. Temos tanto, sabemos que ele trabalhou e no final do mês deve receber. E como nós temos tanta ambição, porque queremos ter mais e mais, então começamos a dar uma mesquinha. E a partir dali começam a surgir as injustiças sociais. Uma vez, eu precisava comprar uma botija de gás para a nossa casa. E na altura, o gás era 300 kwanza, na agência oficial era 300. Eu quando cheguei, encontrei aquelas senhoras da agência, que ficam lá próximo da agência, já haviam comprado tudo. Na agência já não havia. Eu fui ter com a senhora. Quanto é que está a fazer uma botija? A senhora disse que está a fazer 1.800. Imagine, de 300 para 1.800. Numa, quer tirar o lucro de 5. Então, ali é injustiça social. E hoje, mais do que nunca, nós temos a dificuldade do dólar, não é? Nós sabemos que o câmbio oficial é por ali 20 e pouco. As pessoas, aqueles que são os nossos comerciantes, aqueles que facilitam com que os produtos cheguem até aos consumidores que somos nós, eles quando compram no câmbio oficial. Mas quando nos vendem no câmbio do mártires. Vê a injustiça. Então hoje o Senhor nos convida a refletirmos. E quem são os comerciantes? Quem são os detentores das empresas? Somos nós os fiéis, porque estamos aqui todos os dias a rezar. E depois começamos a murmurar, o país não está bom, tem muita dificuldade. O país só não está bom porque nós não paramos, que é para dar o devido sentido à vida. Se nós pararmos e falarmos, não, a vida, nós sabemos como é que a vida deve caminhar. Mas não sei se é por medo ou por negligência que não demos o verdadeiro sentido da vida. É como aquele que conduz. Ele sabe que se beber não deve conduzir. Ele bebeu, mesmo assim pega no carro. E quando bater depois, Deus me abandonou. E aqui voltamos na primeira leitura. Nunca assumimos em primeira pessoa. Queremos sempre arranjar terceiros para entregar aquilo que é as nossas fracaturas. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a refletir. Que sentido queremos dar à vida? Um sentido meramente material, imbuído nas coisas passageiras, que hoje temos muito, nos refastelamos, amanhã, quando tudo acaba, começamos a murmurar, começamos a andar indignamente. Vamos dar o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida não é outra coisa senão o amor.
O amor. Aquele amor que Jesus nos ensina. Aquele amor que Jesus nos ensina. E às vezes, até ao escutarmos a leitura de hoje do Evangelho, podemos até também entrar na ociosidade, como os cristãos na segunda epístola aos Tessalonicenses. Depois de saberem dessas coisas, não, vou já me refastelar. Se amanhã trará suas preocupações, fico só já como hoje. Então vamos ser meros imediatistas. O Senhor também não nos chama a ser imediatistas, mas é usarmos as coisas de forma cuidada, para que não nos centremos só naquilo que é meramente material, naquilo que acaba, naquilo que ferrugem, naquilo que um dia, há uns, quando o carro está avariado, ficam doentes. Há uns, quando o carro está avariado, ficam doentes. Há uns, quando emprestam o carro, quando dão o carro por emprestado ao outro, e o outro, a volta e meia, diga assim: ó fulano, acidentei. Não pergunta como é que estás, como é que o carro ficou. É para ver qual é o sentido que estamos a dar à vida. Então é preciso analisarmos se as riquezas ou os bens materiais têm mais valor na nossa vida, ou então Deus tem mais valor na nossa vida. E aqui voltamos para o Salmo. O Salmo fecha, faz a conclusão. Só em Deus descansa a minha alma, e dele me vem a salvação. O que nós precisamos, só encontramos em Deus. O que nós precisamos, só encontramos em Deus. Em Deus está a fonte da nossa felicidade. Se queremos ser felizes, voltemos-nos para Deus, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Por isso, lá no Evangelho diz: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que nos abençoe, que nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.